Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais, digamos, radicais das histórias dos patriarcas de Israel. Tudo baseado na obra de Gerhard Löffing. A tese é a seguinte: para encontrar o divino, parece que primeiro é preciso se tornar um estranho. Uma ideia bem forte, né? Vamos desvendar isso. E tudo começa bem aqui, com uma ordem divina que é ao mesmo tempo super simples e profundamente perturbadora. Ela é dada a um homem chamado Abrão. Sai da tua terra. É essa frase que planta a semente de toda a história que vem depois. É a base da experiência de ser um estrangeiro. Essa ordem lá de trás convida a gente a pensar num sentimento que é universal. Para pensar um pouco. O que de fato significa ser um forasteiro, um estranho, seja um lugar novo ou até dentro da própria casa? É uma experiência que nos força a largar nossas certezas e que acaba moldando quem a gente é de formas que a gente nem imagina. Vamos começar pelo primeiro patriarca, o Abraão. Ele não é só um personagem, não. Ele é o modelo, o arquétipo, o pioneiro dessa jornada espiritual tão radical. O que mais impressiona nesse comando é o quão completo ele é. Veja bem, não é só um sai da tua terra. É um rompimento total com tudo, com o lugar, com os laços de sangue até com a casa do pai. É um chamado para deixar para trás, literalmente, toda a sua identidade. E olha, isso é crucial de entender. A partida de Abraão não foi uma fuga. De jeito nenhum. Foi uma resposta a uma promessa, um passo em direção a um futuro que ele não podia ver. E ao deixar tudo para trás, ele se torna totalmente dependente dessa promessa. É isso que o transforma num verdadeiro pioneiro da fé. É justamente a partir dessa jornada de fé cega que o texto nos apresenta uma das suas ideias mais chocantes e profundas. É uma inversão total do que a gente esperaria da religião. E aqui está o ponto central da análise de Löffing. Ser um estrangeiro não é um acaso, muito menos um castigo. Na narrativa dos patriarcas, essa é uma condição criada ativamente por Deus. É parte essencial do plano divino. Uma ideia realmente radical, não acha? Mas nem sempre essa jornada é tão pura assim. A experiência de ser um estrangeiro começa a se complicar quando a falha humana entra na equação. E é isso que a gente vê com o Jacó. O contraste aqui é absurdo. De um lado, Abraão, que sai por causa de um chamado de fé. Do outro, Jacó, que foge. Ele se torna um exilado não por ordem divina, mas como consequência direta da sua própria enganação, por ter passado a perna no irmão e no pai. Para Jacó, a vida de estrangeiro não começa com uma promessa gloriosa, mas sim com medo e conflito. É um exílio que nasce da falha humana, uma fuga da raiva do irmão dele, o Esaú. Ser um forasteiro, para Jacó, se resumiu a 20 anos de trabalho e trapaças na casa do tio Labão. Foi uma luta constante, sabe? Um amadurecimento forçado, bem longe daquele ato de fé puro do avô dele. A evolução final desse tema todo vem com José. Na história dele, a experiência de ser estrangeiro, que começa da forma mais brutal possível, acaba encontrando um propósito redentor e surpreendente. A jornada de José é uma verdadeira montanha-russa. Ele é arrancado de casa da forma mais violenta, vendido como se fosse uma mercadoria. Mas mesmo na prisão, passando por altos e baixos extremos, alguma coisa maior está acontecendo ali, levando ele de escravo a governador. São as palavras do próprio José que revelam o ponto-chave da história. Ele olha para trás e reinterpreta todo o seu sofrimento, sua vida como estrangeiro, não como um acaso ou vingança, mas como um plano de Deus para salvar todo mundo. Com a história de José, a gente entende o significado mais profundo de ser um forasteiro. O exílio, mesmo quando é causado pela maldade humana, pode ser transformado por um propósito divino muito maior. A dor encontra redenção, encontra sentido. Então, o que a gente aprende juntando as peças dessas três histórias? Vamos amarrar as pontas para entender o arco completo desse conceito. A progressão fica bem clara, né? Começa com a fé pura de Abraão, depois passa pela complexidade da falha humana com Jacó e se completa com José, mostrando que até o pior dos exílios pode, no fim, levar à salvação. E isso nos traz de volta para a tese central. A experiência de ser deslocado, de não pertencer, isso não é um mero detalhe na história. É o palco principal onde a relação entre o divino e a humanidade se desenrola de um jeito dramático e transformador. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta, para refletir mesmo. Se a jornada de ser um estrangeiro, com toda a sua incerteza e necessidade de fé, é o método fundamental, então o que seria o destino final? O que significaria chegar em casa? Talvez a Terra Prometida seja menos um lugar no mapa e mais um estado de ser.
algo que se encontra no próprio caminho.